Seja bem-vindo à resolução da nossa primeira questão do e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 1 da Banca Fundatec sobre matemática de nível médio. Dados os conjuntos A, B e C, então ele me dá aqui três conjuntos, é correto afirmar que o conjunto D, formado por A unido com B, intersecção com C, é igual a. Então, primeiro a gente vai fazer a união entre esses dois conjuntos, depois nós vamos fazer a intersecção. Então, a união entre A e B, quem é que vai ser? Tá? Vamos observar aqui quem são os elementos e vamos ordená-los. O 0 ele aparece nos dois, a gente coloca apenas uma vez. Depois nós temos o 1 no conjunto B, temos o 2 no conjunto A, 3 em B, 4 no conjunto A e no conjunto B. Aqui no caso a gente não coloca duas vezes, coloca apenas uma. Tá? Aqui nós temos o 5, né, na ordem, depois o 6, que aparece também nos dois, o 8 e o 10. Então aqui é o conjunto A unido com B. Agora eu preciso fazer o quê? A intersecção com o conjunto C. Então, de preferência, a gente coloca o conjunto C aqui embaixo. E a A unido com B, intersecção com C, vai gerar o conjunto D, que é o que eu quero. Na intersecção, os elementos têm que aparecer nos dois conjuntos. Então, vamos observar. O elemento 1, ele aparece no conjunto C e no conjunto A unido com B, aparece. Ó, ele aparece nos dois. Então, coloco ele aqui como elemento na intersecção. O 2 também aparece. O 3 também aparece. E o 4 também aparece. Então, esse aqui é o meu conjunto D, tá? O conjunto D, ele aparece aqui na alternativa C. Uma das coisas interessantes é que o conjunto D ele é igual ao conjunto C, certo? Note que o conjunto C ele tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto C ele está dentro, tá? Ele está dentro aqui, ó, dentro do conjunto A unido com B. Então, a gente poderia até falar que o conjunto C ele é um subconjunto do conjunto A unido com B. Mas aqui na questão ele pede apenas para a gente fazer, né, esse conjunto D. Feito isso, alternativa correta na questão, letra D. Questão 2 da Banca Fundatec. Considerando os conjuntos A e B e a relação R, o conjunto imagem dessa função é. Então vamos entender aqui o nosso problema. Nós temos dois conjuntos, certo? O conjunto A e o conjunto B, e nós temos uma relação. Uma relação, ela vai pegar elementos desses conjuntos e vai trabalhar com eles. E ela vai me dizer como é que ela quer essa relação. Então, queremos os pares ordenados, x e y, pertencente ao produto cartesiano entre A e B, certo? Para aplicar aqui nessa função. E a partir dessa função, nós vamos encontrar a imagem. Então, como é que funciona aqui o nosso problema? Esse produto cartesiano de A em B, ele funciona da seguinte forma. Você vai pegar o elemento que está em A e vai associar com os elementos que estão em B. Então, os valores de x e y que nós podemos ter, certo? Eles são o seguinte, ó, por exemplo, menos 2, que é um elemento do conjunto A, certo? E menos 9, que é um elemento do conjunto B. Menos 2 e menos 7, menos 2 e menos 5, e assim faríamos com todos os elementos. O primeiro elemento associado com todos os elementos de B, o segundo elemento associado com todos os elementos de B, e isso geraria para nós o produto cartesiano. Só que nós não precisamos fazer isso. Qual é o melhor caminho para resolver a questão? Primeiro, eu preciso entender o que é um conjunto imagem de uma função para poder a gente resolver. Então, olha só, eu vou pegar aqui o conjunto A, cujos elementos são menos 2, 0, 2 e 4, certo? Isso aqui é o conjunto A. Vou pegar também os elementos do conjunto B. Então, quem são os elementos de B? Menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5 e 7. Lembra que eu coloquei a relação aqui, x, y? Tá? Então, quando eu pego um elemento do conjunto A, ele representa o x. E associado a esse elemento, no produto cartesiano, eu vou ter todas as associações. Mas quando eu trabalho com relação à minha função, que é essa daqui, nós só vamos usar uma dessas relações. Então, quando eu substituir esse valor aqui dentro da minha função, eu só vou ter um resultado. Por exemplo, ó, y igual a menos 2 vezes menos 2 mais 1. Estou substituindo no lugar de x o primeiro elemento do conjunto A. Então, y vai ser igual a 4, né? Porque menos 2 vezes menos 2 dá 4, positivo.
mais 1 que é igual a 5. Então, note que aqui eu só tenho, né, essa associação. Eu vou estar associando esse elemento aqui, que é o menos 2, ao 5. Por mais que eu tenha aqui esse elemento pertencente ao produto cartesiano, se a gente fizesse todos os pares ordenados, nós teríamos aqui menos 2, menos 9, seria um par ordenado, depois menos 2, menos 7, menos 2, menos 5, e assim sucessivamente. Só que quando eu chegasse aqui no menos 2, 5, esse par ordenado, certo? É o par que eu quero. Tá? Então, eu tenho aqui menos 2, 5, que é o par ordenado que eu quero. Ele é pertencente ao produto cartesiano, que é o que está sendo dito aqui, que seria fazer todas as combinações entre os elementos de A e de B, só que não é necessário para a gente resolver a questão, onde esse elemento que está associado ao X, que é esse elemento do conjunto A, ele é chamado de imagem. Tá? Aqui seria o domínio da minha função. Tá? Aqui seria o contradomínio. Então, o domínio é o conjunto A, são os elementos em X, certo? Aqui eu tenho o contradomínio, que são todos os elementos, e os elementos que eu vou utilizar aqui, que serão os Y, né, os valores de Y, eles são chamados de imagem. Então, a imagem de menos 2 é 5. A imagem de menos 2 é 5. Só que eu preciso fazer para todos os valores, né, do conjunto A, para descobrir aqui quem é a minha imagem da função. Então, basicamente, para encontrar a imagem dessa função, eu preciso substituir esses valores aqui dentro da minha função e ver qual é o elemento associado. Eu fiz aqui o primeiro e encontrei 5, só que a gente vai fazer todos eles. Então, como é que a gente pode fazer isso também? A gente pode fazer assim, pode fazer uma tabelinha, onde nessa tabela, a gente coloca aqui os valores de A, menos 2, 0, 2 e 4. Certo? Aqui a gente chama de x, esses serão os valores x que eu vou estar utilizando. Aqui é o meu f de x, que é igual a menos 2x mais 1. Pode escrever como f de x e pode escrever como y, é a mesma coisa, tá? E aqui seria o resultado. Então, eu vou colocar assim, f de x, a minha função de x é menos 2x mais 1, e aqui eu vou ter o resultado que eu vou estar chamando de y. Então, o f de menos 2 é menos 2 vezes menos 2 mais 1. Como aqui é negativo, a gente coloca no parêntese. E resultou em 5. O f de 0, quem que é o f de 0? É menos 2 vezes 0 mais 1. Resultou em 1. Tá? Quem que é o f de 2? O f de 2 é menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mais 1, menos 3. E o f de 4 vai ser menos 2 vezes 4 mais 1, resultando aqui em menos 7, né? Porque menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 1, menos 7. Esses elementos que a gente encontra aqui, os associados, né? Aqui no caso, o associado foi 1, né? Ao 0, foi 1. Ao 2 foi o menos 3. E ao 4 foi o menos 7. Esses elementos, eles são chamados de imagem. Note que eu não usei aqui todos os elementos do meu contradomínio, tá? O domínio são todos os elementos do conjunto A, o contradomínio aqui são todos os elementos do conjunto B, e a imagem são só os associados de A em B. Então, esses elementos que foram associados a partir dessa função, tá? Que vieram aqui dessa relação, essa relação é entre os valores de x e y, que são pertencentes ao produto cartesiano, que eu não preciso fazer, seriam todas as combinações, tá? Sairia uma lista mais ou menos assim, A cartesiano B. Aí nós teríamos aqui o primeiro par ordenado, menos 2, menos 9. O segundo par ordenado, menos 2, menos 7. Terceiro par ordenado, menos 2, menos 5, e assim sucessivamente até ter todos os pares ordenados. Só que aí a gente não precisa fazer todos os pares. A gente pode pegar o valor aqui do conjunto A, substituir na função e encontrar o correspondente em B. Esse correspondente é chamado de imagem. Então, a imagem aqui corresponde a quem? Menos 7, menos 3,
1 e 5, porque a gente coloca os valores dentro de um conjunto ordenados, do menor para o maior. Então, a alternativa correta na questão, letra A. Resolução da questão 3 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 3. Dados os conjuntos C e D e a relação R, o conjunto imagem dessa relação é. Bom, aqui nós temos uma questão que é recorrente para a Banca Fundatec. Ela traz dois conjuntos e a partir desses conjuntos ela pede aqui quem é o conjunto imagem relacionado com essa relação. O que seria essa relação? Essa relação é a forma de construirmos aqui os valores para substituirmos dentro da função. Então, tem a função que é y igual a 3x menos 1, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, eu quero os pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano. O produto cartesiano entre esses dois conjuntos é a relação entre cada elemento que eu tenho de um conjunto com o outro. Por exemplo, se eu quero construir aqui o produto cartesiano entre C e D, eu vou pegar todos os elementos de C e associar com os de D. Então, no caso, 0 e menos 1. Isso aqui seria um par ordenado XY, certo? Aí depois eu teria aqui, ó, 0 e 5. O próximo valor seria 0 e 11. E assim sucessivamente, até chegar lá no último valor, que seria o par ordenado 4, 19, tá? Isso aqui, ó, fazendo todas as relações, 0 com menos 1, com 5, com 11, com 3. Só que nós não precisamos fazer nada disso nesse tipo de questão. Vou te dar o bizu para você conseguir resolver a questão. Você tem aqui, ó, y igual a 3x menos 1. E aqui no lugar do x, você vai colocar os valores do conjunto C. Certo? Os valores são 0, 2 e 4. Porque a tua relação aqui é de C com D. Então, você vai substituir os valores e você vai encontrar os y. Então, y vai ser igual a 3 vezes 0 menos 1. Y vai ser igual a 3 vezes 2 menos 1. E y vai ser igual a 3 vezes 4 menos 1. Quantos valores você vai encontrar? Você vai encontrar 3 valores, pois o conjunto C tem 3 valores. E onde é que vão estar esses valores? Esses valores vão estar aqui em D. Tá? Então, nós vamos ter aqui menos 1, vamos ter aqui 5 e vamos ter 11. Só que você consegue eliminar bastante alternativas só em você saber o seguinte, ó, que para essa relação, os valores que você vai encontrar na imagem, eles estão dentro do conjunto D. E a quantidade de valores que você tem é o número de elementos que você vai usar. Se você usar 3 elementos aqui de C, você vai encontrar 3 elementos que vão estar aqui dentro do conjunto D. No caso, ó, os elementos que eu vou encontrar do conjunto D são menos 5, menos 1, 5 e 11. Esses são os elementos. Porque eu usei 3 elementos aqui, vou encontrar aqui 3. Só com essa informação, a gente já conseguiria encontrar a resposta da questão. Olha só, só com aquela informação eu vou resolver a questão. Como aqui são 3 elementos, não pode ser 2, não pode ser 5. Já posso eliminar. Como eu sei que a minha resposta tem que estar aqui dentro do conjunto D, né? A minha imagem ela vai ser tirada do conjunto D. Então, não pode ser a letra C, porque tem 0, 2 e 4. E também não pode ser a letra A, porque tem 1, 5 e 11. E o elemento 1, ele não está aqui em D. Na verdade, nem está em C, nem em D. Então, isso aqui, ó, está fora. A alternativa correta aqui vai ser a letra B. Quando a gente faz a relação, os valores que a gente encontra associados aqui são menos 1, 5 e 11, tá? Então, podemos marcar aqui a letra B e seguir para a próxima questão. Questão 4. Considere os conjuntos. Aí ele me dá aqui 2 conjuntos. O conjunto A, cujos elementos são 1, 2, 3 e 18. E o conjunto B, cujos elementos vão de 1 até 18. E ele descreve aqui, ó, como que funciona o conjunto. X pertencente aos números naturais, que são os inteiros positivos, tal que, tá? Essa barrinha aqui, ó, significa tal que o valor de x ele vai ser menor que 19 e maior que 0. Então, maior que 0 começa em 1 e menor que 19 nós vamos ter o 18. E aqui dentro nós temos os números de 1 até 18. É possível afirmar que a intersecção de A com B é dada pelo conjunto A, pelo conjunto B, pelo conjunto A unido com B, pelo conjunto A menos B, essa barrinha aqui invertida corresponde a A menos B, tá? E aqui seria B menos A. Então, como é que a gente visualiza? Eu tenho os dois conjuntos, certo? E aí eu vou calcular a intersecção.
A partir do valor da intersecção, eu vou observar o que eu tenho. Se eu tenho só o conjunto A, se eu tenho só o conjunto B, se eu tenho eles unidos ou essas diferenças. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula, como é que a gente encontra, né, na verdade, a intersecção entre dois conjuntos? Nós verificamos nos dois conjuntos os elementos em comum. Então, o elemento 1, ele está presente aqui, ó, no conjunto B, tanto em A quanto em B. Então, ele é um elemento da intersecção. Aí eu vou vir aqui e vou colocar esse elemento. Vamos verificar o elemento 2. O elemento 2 do conjunto A, ele também está aqui no conjunto B. Então, colocamos o 2. O 3 também está presente, tá? E como o conjunto A ele só tem 4 elementos, e o conjunto B ele tem 18, tá? 18 elementos. Quando nós fazemos aqui a intersecção, o número máximo de elementos vai ser o do conjunto A. Então, por mais que aqui tenha 18 elementos, quando a gente fizer a intersecção, eu vou ter apenas 4 elementos de A que podem estar aqui no conjunto B. No caso, os 4 elementos do conjunto A, eles estão presentes em B. Então, o que a gente vai concluir? A gente vai concluir que esse conjunto da intersecção entre A e B é o próprio conjunto A. Verifica-se que os elementos do conjunto A eles são iguais a essa intersecção. Então, ó, A intersecção com B resultou em A. A alternativa correta na questão também vai ser aqui a letra A. Questão 5 da Banca Fundatec. Sabendo que o conjunto universo da variável y é o conjunto U, cujos elementos são 2, 4, 6 e 8, podemos dizer que o conjunto verdade da sentença aberta P de y, 2 mais y igual a 6, é o conjunto. Letra A, conjunto vazio. Letra B, o conjunto que contém o elemento 2. Letra C, o conjunto com o elemento 4. Letra D, o conjunto com o elemento 6. Ou letra E, o conjunto cujos elementos são 2, 4, 6 e 8. O que ele está dizendo aqui? Ele quer saber qual desses elementos aqui, ou quais, eu substituo no lugar do y e o resultado dá 6. Então, 2 mais 4. Então, 2 mais 4 que vai ser 6. Então, o conjunto solução que ele está querendo, tá? Vai ser o conjunto formado pelo elemento 4. O conjunto universo de y são todos esses valores. Mas para satisfazer aqui a sentença aberta, para que isso aqui seja verdadeiro, o único valor desse conjunto é o 4. Então, é a nossa resposta. A alternativa correta aqui vai ser letra C. Questão 6 da Banca Fundatec. Considerando que o conjunto A é formado apenas por consoantes do alfabeto brasileiro e que o conjunto B é formado pelas 6 primeiras letras do alfabeto brasileiro, pode-se afirmar que: letra A letra C está contida em B, mas não está contida em A. Letra B, os conjuntos A e B contêm a letra A. Letra C, o conjunto B não contém a letra P, que está contida no conjunto A. Letra D, o conjunto B está contido no conjunto A. Então, é uma questão que envolve aqui a parte de conjuntos e também do nosso alfabeto brasileiro. Então, vamos considerar aqui os dois conjuntos, tá? Aqui são as letras do nosso alfabeto. Nós precisamos do conjunto A, que vai ser formado pelas consoantes. Note que ele coloca aqui, ó, e são apenas as consoantes. Então, eu vou fazer o seguinte. Quem vai ser o meu conjunto A? Vai ser todas as letras do alfabeto sem as vogais. Então, eu vou tirar aqui as vogais, tá? Tirei todas as vogais. Representa para mim, tá? O restante, né? O que sobrou, o conjunto A. E quem vai ser o meu conjunto B? O conjunto B ele é formado pelas 6 primeiras letras do nosso alfabeto. Então, ele vai ser formado pela letra A, pela letra B, C, D, E e F. Então, essas são as letras do conjunto B, tá? São os elementos. Agora, a gente consegue analisar cada uma das alternativas. A primeira alternativa me diz o seguinte: a letra C está contida em B, mas não está contida em A. Então, vamos observar. A letra C, ela aparece aqui no conjunto B? Ela aparece. Está aqui, ó. Letra C. São as 6 primeiras letras do alfabeto, então aparece sim a letra C. No conjunto A, como ele é formado pelas consoantes, o C aparece também. Então, esse item é o item que está errado. A gente já pode colocar aqui um xizinho marcando que o item está errado. Segundo item, os conjuntos A e B contêm a letra A. Então, vamos observar. O conjunto B ele contém a letra A, mas o conjunto A não contém, porque o conjunto A ele é formado só pelas consoantes. Então, isso aqui também está fora. Tá? Na letra C, o conjunto B não contém a letra P,
que está contida no conjunto A. Vamos observar. O conjunto B ele não contém a letra P, tá certo? Ela aparece aqui no conjunto A? Aparece. Então, já achamos aqui a nossa alternativa correta, vai ser essa. Vamos observar a letra D? O conjunto B está contido no conjunto A. Todos os elementos do conjunto B, eles aparecem aqui dentro do conjunto A? Não aparece. Por que não aparece? Porque no conjunto B nós temos duas vogais. Nós temos a letra A e temos a letra E. E elas não vão aparecer aqui no conjunto A. Então, isso aqui, ó, também está fora. Portanto, a alternativa correta na questão é a letra C. Questão 7 da Banca Fundatec. Em um prédio moram 40 famílias. Dessas, 27 possuem carros, 10 possuem motos e 5 possuem carro e moto. Considerando o total de famílias que moram no prédio, quantas famílias não possuem nem carro nem moto? Letra A, 2, letra B, 3, letra C, 7, letra D, 8 ou letra E, nenhuma família. Bom, a primeira coisa é identificar qual é o conteúdo que nós temos aqui na questão. Nós temos uma questão que envolve diagrama de Venn com dois conjuntos. Então, eu vou considerar dois conjuntos. Nesses conjuntos, eu vou representar como carro e moto, tá? E nós queremos encontrar uma quantidade que nem possui carro nem moto. Então, temos aqui uma parcela que vai estar fora. Eu vou chamar de N, tá? Nem possui carro e também não possui moto. E o total de famílias que nós vamos ter aqui dentro, que é o nosso universo, é de 40. Então, aqui dentro, quando a gente juntar tudo, tem que dar 40. E aí a gente vai ser capaz de descobrir se tem algumas famílias aqui que não tem nem carro nem moto. Por onde é que eu vou começar a preencher o diagrama? Pela parte mais interna, que é a intersecção entre os dois conjuntos. Como é que eu sei que tem intersecção entre os dois conjuntos? Ele afirma aqui, ó, que 5 possuem carro e moto. Então, temos aqui a intersecção com 5 famílias. Depois, para onde eu vou? Tanto faz se eu vou pegar aqui esses 27 ou se eu vou pegar esses 10. O que eu tenho que lembrar? Que como são 10 que possuem motos e eu já tenho 5, eu só coloco aqui mais 5. Para ter o total, tá? Aqui dentro desse conjunto que é 10. E com relação aos 27, da mesma forma. Aqui eu vou colocar apenas 22 para totalizar 27. Note que se eu pegar só esse conjunto, 22 com 5, dá 27. Agora, qual é o total que eu tenho por enquanto? Eu tenho 22 mais 5 mais 5. Totaliza 32. Então, quando eu junto todos esses fatores aqui, quando eu junto todos eles, eu encontro um total que é 32. Só que nós temos 40 famílias. Para onde foram as outras 8? As outras 8 não possuem nem carro nem moto. São os elementos que estão na região do nem possui carro, nem possui moto. Portanto, a alternativa correta na questão é a letra D. Questão 8. Em um concurso público dos 360 candidatos inscritos, constatou-se que 40% do total realizou aulas em um curso preparatório de língua portuguesa. 35% do total realizou aulas preparatórias em um curso de matemática. 75 candidatos realizaram aulas preparatórias simultaneamente de língua portuguesa e matemática, e há um número de candidatos que não realizou aulas preparatórias. Considerando essa situação, o número de candidatos que não realizou aulas preparatórias corresponde a letra A, 140, letra B, 165, letra C, 195, letra D, 210 ou letra E, 225. Então, temos uma questão que envolve conjuntos e que envolve também porcentagem. Nós temos aqui dois conjuntos, que no caso serão os conjuntos dos que estudaram língua portuguesa e matemática, tá? Ele me dá um quantitativo aqui, ó, coloca que 75 realizaram aulas preparatórias simultaneamente para a língua portuguesa e matemática. Então, ele me dá esse valor aqui, ó, a intersecção entre os dois conjuntos. Ele me fala que tem uma quantidade que não estudou nenhum dos dois, eu vou estar chamando de N, tá? Há um número de candidatos que não realizou aulas preparatórias, é o N. E o total, quando eu junto esses dois conjuntos e essa quantidade que não estudou para nenhum, tem que ser 360. Então, esse é o total. Aqui eu vou chamar de X, que é o que eu quero. Língua portuguesa, ele coloca que foi 40% do total. E matemática, 35%. Então, eu preciso encontrar essas porcentagens para poder desenvolver o problema. Então, 40% de 360. Simplifico aqui, ó, 4 vezes 36, 144. Então, língua portuguesa foram 144 que estudaram.
E matemática vai ser 35% do total, que é 360. Nesse caso, eu simplifico o zero. Aqui no caso, 35 por 10 eu simplifico, fica 7 sobre 2. Simplifico por 5. 35 por 5 dá 7. 10 dividido por 5 dá 2. Divido 36 por 2, vai dar 18. 7 vezes 18, 126. Então, esses são os valores que eu preciso aqui para resolver o problema. Quantos vão ficar aqui? 144 menos 75. Então, vou fazer aqui a diferença. 144 menos 75. Aqui pede um emprestado. 14 menos 5, 9. 13 menos 7, 6. Aqui fica 69. 69 foram os que estudaram só língua portuguesa. 75 estudou os dois, mas quando eu junto aqui, ó, 69 com 75, vai dar os 144. Vou fazer o mesmo processo com os da matemática. Então, vai ficar 126 menos 75. No caso aqui, vai ficar 51. Bom, aqui dentro eu tenho os valores correspondendo a quem estudou. Aqui no caso é língua portuguesa, que é o somatório de 69 com 75. Matemática, que é 75 com 51. E eu teria aqui os valores separados, né? No caso, os dois, que foi dado na questão, 75. Esse daqui corresponde a só língua portuguesa. Esse daqui corresponde a só matemática. Tá? E essa parcela que está faltando, porque quando eu somo esses três valores aqui, não dá 360. E o total tem que ser 360. Então, essa parcela que falta é o que eu quero. E aí, para descobrir essa parcela, eu vou fazer o seguinte, ó. 69 com 75 com 51. Vou verificar quanto que tem aqui dentro. Aqui no caso, 15 foi 1, 7, 14, 19. Deu 195. Então, aqui dentro dos dois conjuntos, do total que estudou alguma coisa, dá 195. O restante não estudou. Tá? Não fez o curso preparatório, aliás. Não fez o curso preparatório nem de língua portuguesa, nem de matemática. Então, nesse caso, quantos são? Tá? Quantos são? Vamos verificar aqui. Você tem um total que é 360 e você já sabe que 195 se preparou, né? Ou para a língua portuguesa, ou para a matemática, ou para os dois. Quando você subtrai, você vai ficar com os que não fizeram nenhum curso preparatório. Então, aqui, pega um emprestado, 10 menos 5 dá 5. A 10 menos 5 dá 5. Aqui ficou 5. Tá? Pede um emprestado, 15 menos 9 dá 6. E aqui ficou 2. 2 menos 1, 1. Então, esses 165, eles vão estar aqui dentro. 165 candidatos não fizeram nenhum curso preparatório, nem de língua portuguesa, nem de matemática. Então, a alternativa correta na questão é a letra B. É uma questão que envolve diagrama de Venn com dois conjuntos e que envolve também a parte de porcentagem, tá? A alternativa correta na questão é a letra B. Questão 9 da Banca Fundatec. Em uma pesquisa foram entrevistados 120 jovens entre 18 e 25 anos sobre o consumo de refrigerante e suco. Constatou-se que 35% dos jovens entrevistados consomem refrigerante, 40% dos jovens consomem suco, 15 jovens consomem ambos e o restante dos entrevistados não consomem refrigerante nem suco. Nessa situação, o número de jovens entrevistados que não consomem refrigerante nem suco corresponde a letra A, 40, letra B, 45, letra C, 48, letra D, 50 ou letra E, 55. Bom, aqui nós temos uma questão sobre conjuntos, tá? Uma questão a ser resolvida com o diagrama de Venn, utilizando dois conjuntos. Então, vamos considerar aqui os dois conjuntos. Nós temos aqui os que consomem refrigerante, os que consomem suco. Ele me dá aqui os elementos da intersecção. São 15 jovens que consomem ambos. Então, começamos preenchendo aqui pela intersecção. E as quantidades que consomem refrigerante e suco foram dadas de forma de porcentagem. Isso é comum nas questões da Banca Fundatec, que envolvem conjuntos com dois tipos de coisas, né? O caso aqui, refrigerante e suco, mas poderia ser qualquer outro. Então, primeiro a gente calcula essas porcentagens. 35% do total, que é 120, e calculamos também 40% do total, que é 120. Então, aqui, ó, simplifica, tá? Aqui, nesse caso, o ideal é simplificar também essas frações. Então, eu simplifiquei aqui o zero do 120 com o zero do 100. Vou dividir por 5. 35 por 5 dá 7.
10 por 5 dá 2, então simplifiquei por 5 em cima e embaixo, tá? E vou multiplicar por 12. Aí o 12, como dá para dividir por 2, fica 7 vezes 6, 7 vezes 6, 42. Então sabemos que aqui, ó, para refrigerante vai ter que ter um total de 42. Agora para suco, aqui a gente simplifica, simplifica aqui também. 4 vezes 12, 48. Aqui nós vamos ter 48. E ele garante, né, que existe uma quantidade que não consome nenhum desses dois tipos. Eu vou representar aqui por M. O total dentro dos conjuntos tem que ser 120, tá? Quando a gente juntar tudo, o resultado aqui tem que dar 120 jovens entre 18 e 25 anos. Bom, aqui nesse caso, como é que a gente faz a partir daqui? Feito aqui as porcentagens, tá? É normal isso aqui aparecer dentro das questões de conjuntos da Banca Fundatec. Então, é bom aprender a fazer essa porcentagem. É só multiplicar esse fator, né? 35 por 100 vezes 120, 40 por 100 vezes 120, que a gente encontra os valores. Com esses valores, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como aqui já tem 15 na intersecção, eu preciso desses 42 subtrair 15 e colocar aqui só os que consomem refrigerante, porque aqui são os dois, ambos. Então, eu vou calcular aqui só refrigerante, e aqui eu vou calcular só suco. Então, vamos lá, 42 menos 15, pede um emprestado aqui, 12 menos 5, 7, 3 menos 1, 2. Então, temos aqui 27, que consomem só refrigerante, 48 menos 15, 3, 33. E 33 que consomem só suco. Só que quando eu somar esses fatores aqui, ó, a gente vai ver que não chega a 120. Por quê? Porque o restante vai estar aqui dentro. Tem uma quantidade aqui que não consome nem refrigerante nem suco. Então, eu vou somar 27 com 15 com 33. Vou verificar quanto é que está dando já nessa região. Essa região corresponde ao que estão aqui dentro do diagrama entre refrigerante e suco, quer dizer, ele consome ou só refrigerante, ou só suco, ou ambos. Então, aqui, ó, são todos os que consomem um dos dois, ou os dois. Então, vamos somar para a gente verificar quanto é que dá. 7 com 5, 12, com mais 3, 15, com 5 vai 1, 1 mais 2, 3, com mais 1, 4, com 3, 7. Então, temos aqui, ó, o total de 75. Então, aqui vai ser 75. Só que nós temos 120 pessoas. Onde é que está o restante? O restante tem que estar aqui dentro. Então, eu vou pegar 120, que é o total, e vou subtrair 75. Pede um emprestado, 10 menos 5, 5. Aqui ficou 11, 11 menos 7, 4. Então, aqui dentro vai ter 45 pessoas que não consomem nem refrigerante, nem suco. Portanto, a alternativa correta na questão é a letra B. Questão 10 da Banca Fundatec. Em uma academia, 230 alunos foram entrevistados sobre o uso de suplementos. A pesquisa indagava sobre o uso de energéticos e proteínas. Os dados coletados foram os seguintes: 185 fazem uso de energéticos, 173 fazem uso de proteínas e 24 não utilizam suplementação. Quantos alunos utilizam energéticos e proteínas ao mesmo tempo? Letra A, 128, letra B, 152, letra C, 164, letra D, 181 ou letra E, 206. Então, nós temos aqui dois conjuntos, tá? O dos alunos que utilizam energéticos, que contém 185 alunos, e o dos alunos que usam proteína, 173. Como a questão pergunta quantos alunos utilizam energéticos e proteínas, então ele está garantindo que tem gente aqui na região de intersecção. Temos também uma quantidade que não utiliza nenhum dos dois, que eu vou representar por N, são 24. O total aqui dá 230. Então, nessa região aqui, esse conjunto tem 230 alunos. Só que desses 230, a gente já vai reduzir aqui 24. Tá? 24 não fazem uso de energéticos nem de proteínas. Então, aqui nessa região, que é a região de interesse, nós temos 206, mas 206 é o total, tá? E nós queremos essa região aqui que eu vou chamar de X. Nesse caso, a gente vai usar a seguinte equação: número de elementos da união entre dois conjuntos. Então, o número de elementos da união entre esses dois conjuntos
energético e proteína, vai ser o número de elementos do conjunto de energético, mais o número de elementos, né, do conjunto aqui que utiliza proteínas, menos o número de elementos da intersecção entre os dois. A gente pode fazer utilizando essa equação direta, ou a gente pode pensar no problema também da seguinte forma. Se eu somar esses dois valores, que é justamente essa soma aqui, a gente vai ver que passa de 206. E não tem como ter aparecido mais gente. Tem 206 aqui quando eu juntar tudo. Tá? Então, olha só quanto é que é o somatório de 185 com 173. 8, 15 foi 1, 358. 358 é maior que 206. Por que isso acontece? Porque quando você soma esses dois, você está contando o número de elementos da intersecção duas vezes. Então, você precisa remover aqui essa contagem. Por isso que apareceu esse menos aqui na equação. Então, é importante entender como é que funciona essa equação. Aqui o total é 206. Aqui eu tenho 185 mais 173. E eu vou subtrair o x. Por que eu estou subtraindo esse x? Porque eu estou contando aqui duas vezes. Na hora que eu conto aqui 185, eu conto com o x. Na hora que eu conto 173, eu conto com o x novamente. E aí eu contei ele duas vezes. Eu preciso tirar 1. Então vai ficar 206 igual a 358 menos x. O x vem para cá, positivo. 358 menos 206, o valor de x, 152. Então, o valor que eu tenho aqui na intersecção é 152. E se a questão quisesse saber aqui quantos são o número de elementos aqui, que é o número de alunos, né, no caso, que fazem uso só de energético. Como é que eu descubro? Eu pego 185, subtraio 152. 3, 3. Olha só. 33 faz o uso só de energético. Se eu quiser saber aqui quantos fazem o uso só de proteína. 173 menos 52. Aqui no caso, 21. Então, esses valores também são importantes, porque a questão pode pedir, né? Ou uma outra questão similar, pode perguntar aqui quanto que seria os valores aqui, quanto que seria a diferença entre esses valores. Então, a questão pode brincar aqui com os resultados. Mas, nesse caso, a questão pediu exclusivamente o número de elementos da intersecção entre os dois conjuntos, né? No caso, energéticos e proteína. E a gente pode estar utilizando aqui a equação do número de elementos da união entre dois conjuntos. Essa equação, normalmente, ela vai vir assim, ó. Você tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e ela vai ser escrita como número de elementos da união entre A e B, número de elementos de A, mais número de elementos de B, menos número de elementos de A intersecção com B. Essa é a forma geral, usando aqui a B. Como os nossos conjuntos aqui não são A e B, são E e P, né? No caso aqui é energético e proteína, por isso que eu utilizei aqui essas variáveis para a gente resolver o problema. Então, a alternativa correta na questão, letra B.